Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente boa noite! São agora 18 horas e 26 minutos, horário de Brasília, do dia 5 de dezembro de 2018. Agora eu não erro que eu tenho falado as últimas vezes aí, 2012, né? Agora é 2018, tudo certinho. Galera, eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora, resumido, explicado, detalhado, sem gráfico na tela, sem lenga-lenga, eu e você tete a tete, fechamento do mercado, fechamento de Bovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com tudo que rolou no dia de hoje, e aí desde já você passe a saber aproveitar as oportunidades que podem vir a surgir amanhã com tudo que eu vou passar para você nesse momento. Então, faça como eu faço também neste exato momento, compartilhe, encaminhe esses vídeos para pessoas que você conhece, amigos, nos seus grupos, nas redes às quais você literalmente frequenta. Eu peço isso para que possamos juntos disseminar cada vez mais a educação financeira e investimentos nesse país, já que somos muito carentes dessas informações e principalmente informações de qualidade. Porque informação tem um monte, daí elas serem boas aí, como eu vejo as pessoas falando aqui do que a gente coloca, eu fico muito feliz, acho isso muito bacana, muita gratidão a todos vocês que participam, que assistem não só aí ao vivo, mas também assistem no playback, né, nos nossos diversos canais aí, YouTube, Facebook, LinkedIn, na minha página, na página da Mais Money, que você também pode curtir, porque tem diversos vídeos ali bacanas de renda fixa, de renda variável, dicas falando de investimentos para você empreendedor também. Então aproveite, galera, se delicie, curta bastante todas essas dicas que são feitas com muito carinho e também muita expertise para você, ok? Então, galera, sem muito mais blá blá blá, sem muito mais bate-papo, sem os lenga-lengas, os lero-leros, vamos diretamente para os números, para as informações, porque elas sim, meu amigo, elas falam a verdade, não tem jeito. E hoje a gente teve um pregão que eu vou falar para vocês, né? Ele fez de tudo um pouco, menos dizer qual era a direção dele. Boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. Boa noite, que bom que você está presente aí, tá na escuta, o áudio tá bom, maravilha, sensacional, obrigado pela participação. Hoje o mercado, como eu vinha falando, ficou muito modorrento, a questão aí do feriado norte-americano, não tem jeito, é o que eu sempre falo, impacta muito fortemente no nosso volume e hoje não foi diferente. A gente ficou com um dia que fechou até positivo, o dia caminhou para 0,47% de alta aos 89.039,79 pontos, volume de 8,67 bilhões de reais, um volume michuruca, muquirana. Só para vocês terem uma ideia, a média anual que a gente está tendo de volume diário é de 12 bi. Então, só para vocês terem uma noção aí do quão o volume nosso foi fraco no dia de hoje, foi ruim. Mas, ainda assim, com todo esse cenário, conseguimos aproveitar aí com os investidores mais ao longo do dia, nas operações, principalmente ali de manhã cedo, quando tem um pouquinho mais de volatilidade, deu para aproveitar isso por causa desse feriadão norte-americano, não ia ter bolsa abrindo ali meio-dia, causar aquela entrada, aquele fluxo forte. Então hoje foi um dia diferente, que dá para aproveitar um pouquinho mais essa parte ali mais cedo, e a gente aproveitou. Tivemos 4 operações, 3 com ganho, tivemos Cielo com ganho, tivemos a Gol com ganho, tivemos CSN com ganho, tivemos stop obviamente normal, né, nesse mercado, mais 3-1, 75% de aproveitamento, tá muito bom no dia de hoje. Os Minas deu uma pernadinha na gente, mas não tem problema, sossegado, a gente vai e faz a diferença. A gente já fez muitos ganhos com ela ao longo desse ano e no mês passado nem se fala. E a gente já fez também ao longo desse mês, se não me engano, os investidores mais aí podem me corrigir. Galera, foi um dia, como eu já falei, de muita volatilidade, em um espaço curto, os papéis oscilando bem modorrentos, uns oscilando até consideravelmente bem, a gente conseguiu aproveitar alguns deles. Tivemos aí as notícias que acabaram impactando positivamente a JBS, a troca de comando,
que acabou sendo positiva para o ativo, acabou sendo uma das performances, uma das maiores altas do nosso índice no dia de hoje. Também teve a Qualicorp sendo destaque, aí coladinha com a JBS nas maiores altas do dia. Destaque de baixo, a gente teve Braskem, a gente teve Cosan, teve Cielo, que não performaram muito bem. Petrobras, 25,56, 0,87% de alta. O ativo deu uma sambada, perdeu os 25, conseguiu recuperar, deu uma engatadinha ali, ficou no esquema mais ou menos, quase 1% de alta. Eu digo mais ou menos porque ficou no meio termo, dentro de uma resistência ali de 25,50, com um pouco de dificuldade para superar. 25,80 também era outra, então ficou bem amarrado o ativo. Vale 3 deu continuidade ao processo de queda dela, apesar de pequena queda no dia de hoje, ficou em 52,80, 0,15 de baixa. Tentou recuperar ao longo do dia, mas não conseguiu. Também não conseguiu perder a região de 52,50, 52,40, que era um outro suportezinho logo depois de 52,80. Então também está modorrenta, o canal é de baixa, precisa romper essa região para chamar mais quedas para 51,80 e poder até ir níveis mais baixos. Para cima aí de Vale, precisaria performar, pelo menos romper essa região de 53,80 para engatar novos rumos, novas caminhadas positivas por ativo. Falando aí também com relação ao nosso magnífico dólar hoje, que deu uma puxadinha, foi 0,40 de alta, 3,86,8, e o dólar aí, isso é o dólar futuro comercial, 0,23 a 3,86,82, rodou positivo, mas não serviu aí também de grandes coisas para impactar ou transformar o nosso dia. A gente que ficou aí com um cenário um pouco turbulento pelos tweets de Trump ontem. Hoje ele viu que fez uma arte, aí soltou um Trump Twitter falando aí positivamente, umas trampeadas aí que ele tem feito, e a que ele soltou hoje foi mais amena para falar que ele acreditou, ele confiou na palavra do Xi Jinping, no que foi conversado no G20 do final de semana. Não serviu para resolver as questões, mas dá uma acalmada, mas não serviu de um todo para aliviar que o mercado ainda continua bem tenso, bem receoso com o que pode vir pela frente, principalmente essas brigas de questão de taxação ou não, enfim, todo esse auê que a gente tem visto recentemente. E tem feito a volatilidade forte, principalmente que a gente teve aquele dia de queda pesado ali e ontem, que foi muito complicado, fez com que os mercados norte-americanos caíssem pesado. Hoje a Europa ainda continuou sofrendo um pouco dessas questões de cenário de recessão que pode entrar ano que vem, possível aumento de taxa de juros esse ano nos Estados Unidos e as curvas de juros futuras demonstrando retrações, o que pode levar a um cenário de recessão norte-americana, como se fosse uma prévia do que vem pela frente. Então os Estados Unidos precisam ficar de olho. China também não está tão bem nas pernas assim, então a Europa acaba sofrendo. Isso no olhar global. Somente olhando para a Europa, o cenário também não é positivo. A May mostrou a proposta dela e aí acabou sofrendo críticas com relação a isso, então há um receio também de que cortem a cabeça dela e coloquem o outro no lugar. Vamos ver como é que as coisas vão ser. Provavelmente pode ser puxado um novo referendo se a May sair. Então o mercado vai ficando um pouco tenso com essas definições. Uma informação que poderia nos acalmar um pouco é a questão do Bolsonaro definindo que busca a votação da Previdência para esse primeiro semestre de 2019. É algo que já começa a delinear, mais positivo mesmo que fatiado. Então o mercado já começa a tatear um pouco essas informações. Com relação aos escândalos de Lava Jato, os nomes de Onyx Lorenzoni, que é envolvido. O Bolsonaro falou que o mercado gostaria de ouvir, falou que se for alguma coisa realmente confirmada, ele tem a canetinha BIC dele, como ele falou, para cortar. Então, a princípio, o mercado não vê como algo muito negativo, apesar de ser um nome que ele colocou, isso pode arranhar um pouco a imagem. Colocar um nome que tinha o potencial de estar envolvido, está sendo investigado, o Onyx defende falando que vai ser comprovado, tudo ok, mas é algo que já não é nenhuma Brastemp. O que ele deveria, pelo que ele pregou, era colocar gente lá que não tivesse nada, digamos, 100% ficha limpa, ok, tranquila para tocar o barco. Mas, vamos ver, torcemos para que ele faça um bom governo e consiga fazer esse país melhorar, alcançar bons resultados no que vem econômicos, para a população, enfim,
para o geral e que ele saiba muito bem organizar isso a como o mercado, digamos, gosta, né? Que é aquele detalhe de ficar ali falando e agradando a todos e no final acaba não resolvendo nada ou concede muitas coisas e a gente fica naquele mesmo cenário que a gente já sabe. Falando agora aqui dos cenários internacionais, como eu comentei das bolsas, as europeias que abriram, os Estados Unidos não abriu hoje, amanhã tudo normal. Hoje a gente teve o DAX da Alemanha batendo 1,19 de baixa, FTSE na Inglaterra 1,44 de queda, CAC 40 da França 1,38 e a gente teve o Eurostoxx 50 em conglomerado de 50 maiores ações aí da Europa, que como se fosse uma média das bolsas de lá, 1,22 de baixa. Isso aí só para demonstrar o cenário que está meio complicado. Vamos ver como é que a Ásia vai se comportar. Petróleo, no dia de hoje, falando de Ásia, me lembrei aqui com relação à parte de commodities. A gente teve o vergalhão rodando positivo, a gente teve o minério rodando positivo, apesar das bolsas asiáticas aí, China não rodar bem, hoje se fez valer a força das commodities que acabaram ajudando, principalmente o setor siderúrgico, a fazer com que fossem para alta. Esteve altas aí no setor de siderurgia nosso, mais ou menos 1%, os papéis, os em Minas fechando aí seus 9,49, Gerdau Metalúrgica 7,47, CSN 8,94, ou seja, rodaram bem, não maravilhosamente bem, mas bem para o dia de hoje, que poderia ser conturbado e negativo, até foi durante parte do dia negativo para a maioria desses ativos, mas conseguiram ali, do horário de almoço em diante, dar uma recuperada e deixar bons sinais, isso que é relevante. Vale ainda não, mas papéis aí, os em Minas, CSN, Gerdau Metalúrgica, deixaram bons sinais. Bancos também, com questões de altas ali, o Banco do Brasil acabou rodando positivo, deixou um espaço bacana, ficou com 1% de alta, os 44,01, deixou essa posição bem legal de que possa haver uma reversão. Gol também, BR Foods, outro ativo que mostrou um sinal de reversão. Então a gente tem alguns ativos que provocaram movimentos que podem ensaiar a reação para a gente atingir os melhores momentos aí. A gente fechou em 89, pode buscar 89.500, os 90.000, 90.200, depois 90.700, 91.250. Então temos condições para recuperar. Não dá para jogar a toalha, que no curtíssimo prazo estava feio, ainda não, pelo Ibovespa, ainda não demonstrou a reação, o cenário de que vai reagir, mas alguns papéis demonstram potencial de melhora. Se vai acontecer ou não, se vai acontecer ou não, somente amanhã vamos ter essa resposta, já com os Estados Unidos rodando, a S&P batendo na veia, vamos ter noção das commodities, e aí, falando das commodities, como eu falei, o WTI referência nos Estados Unidos, o petróleo $53, 0,47 de baixa, o Brent referência na Inglaterra, $61, 75 centavos, 0,53 de queda, também segurou um pouquinho aí nossa Petrobras no dia de hoje. Mas vamos ver, também questão de petróleo, tem os problemas de OPEP, apesar de Rússia e Arábia Saudita estarem tendo entendimento para cortar, isso poderia levantar a questão do petróleo, cortar a produção, então são coisas que podem ajudar, mas teve muitos fatos hoje também com relação à Petrobras, o plano dela de negócios para os próximos 3 anos, questão de investigação de Lava Jato com relação à parte de trades, com relação ao commodity, ao petróleo e parte aí dos arrendamentos de barcos, afretamentos de barco. Então teve essas informações que também mexeram bastante com o ativo, fizeram ele se movimentar como se movimentou, com muita oscilação. Galera, essas foram as informações. Amanhã na abertura a gente disseca, eu que estou aqui no meu estúdio móvel aqui, falarei com mais detalhes para vocês amanhã na abertura do Ibovespa, a parte gráfica dos ativos, dando aquela dissecada bacana em Petrobras, Vale, vamos falar de Gol, vamos falar de BR Foods, passo para vocês JBS, que foi aí, digamos, o pico do dia, vamos falar também de Qualicorp, então vamos dar aquela levantada boa, falar de Vale, para que vocês fiquem aí com os pontos na mão e literalmente sabendo do noticiário que tem para correr amanhã. Temos bastante dados norte-americanos aí, 8h15, vai ter mudança de empregos no setor privado com a projeção de queda, vai ter estoque de petróleo. Boa noite, Alisson, bem-vindo. Temos aí também
outros dados que vão sair ao longo do dia que podem mexer com o humor. Então, dados econômicos do mercado norte-americano voltando, as carrapetas, cenário europeu, cenário asiático, fora as nossas questões internas. Então, temos bastante coisa irrelevante para poder melhorar esse mercado ou afundar de vez. Vamos ver como é que vai ser isso aí amanhã. Graficamente, pelo Ibovespa, ainda não resolvemos, ainda não saímos desse canal de baixa de curtíssimo prazo. Pelos papéis, tem potencial, ainda mais que esses ativos que mostraram potencial de reagir são os que têm grande peso no índice. Então, vamos lá, vamos ver quem vai vencer essa queda de braço, e amanhã vocês vão saber aí literalmente os pontos suporte, resistências, onde os ativos podem atingir para vocês operarem, faturarem, e aí cada vez mais, diariamente, vocês vão aí sentindo como que é bacana vocês estarem no mercado, estarem cientes do risco e aproveitarem de maneira consciente a relação risco-retorno e as probabilidades que o mercado vem oferecer para a gente todos os dias. Contem comigo para isso, ok? Grandíssimo abraço, não esqueça de encaminhar. Nos falamos amanhã às 9h30 da manhã. Aquele abraço para vocês e a despedida. Tchau!